Esperar o Tiago e aí a gente faz a oração inicial. Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Sim. Deus Pai, Senhor, eu agradeço por mais uma oportunidade, mais um estudo que se inicia. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estudar Sua palavra, de estarmos juntos mais uma vez. E eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela moradia, pelo meu lar. Eu gostaria de pedir, Pai, humildemente, que o Senhor envie Sua luz divina que vem do fundo dos céus, Pai. Ilumina nossas casas, curando todo o sofrimento que nela há. Que o Senhor possa fazer de nossos lares centros de ajuda para todos que precisem, Pai. Que nós possamos fazer parte da melhora desse mundo e da melhora de nós mesmos, Senhor. Cada dia que se passa, estando um passo mais próximo de Ti, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Todos vendo? Sim. Vendo a tela, né? Porque vendo, então. Sim. Nós paramos na questão 183, é isso? Me ajudem, se não. Eu acho que é, né? Nós estamos falando da reencarnação dos espíritos, indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Nós temos um relato no livro dos Médiuns, em que um espírito é invocado na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Allan Kardec fundou, e lá ele fala que ele tinha 5 anos de idade, equivalente naquele mundo, com a inteligência de um homem de 30, no nosso mundo. Então a infância existe, mas era cada vez menor, né? Mas o indivíduo em mundos materiais, eles nascem através da encarnação, da reencarnação, só que a infância tende a ser rápida, né? E a gente está vendo isso hoje, né? A infância está rápida. A maioria dos jovens que eu conheço dessas novas gerações, ela é tão rápida que com 13, 14 anos eles já estão ociosos como os aposentados. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Porque o mundo é proporcional à elevação do espírito, né? Uma pessoa assim, muito romântica fala assim, me faz reencarnar em Saturno, adoro os anéis. Então não funciona assim. Tem que ter elevação necessária para reencarnar em Saturno, que é um dos planetas mais evoluídos do sistema solar. No livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico fala que lá eles têm uma espécie de membrana nas costas, em que eles voam, e nas cidades onde eles moram tem as casas, mas eles pouco habitam as casas. Eles ficam fazendo pesquisas em estações colocadas na atmosfera deles, e habitando as várias luas do planeta. É interessante isso, porque a doutrina espírita nos enche de informações de conhecimento. Essa é o tipo de informação que nos enche de esperança, porque a gente vê como são os outros mundos, só que o que a gente tem que fazer para chegar neles é amar. Amar o próximo, ser bondoso, querer o bem do semelhante, fazer o bem sempre, suportar as vicissitudes da vida com o coração voltado para nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o grau da sua elevação. Tirando o caso das missões, né? O espírito pode ir para o mundo inferior em missão, como a gente conversou a vez passada. Aí, essa questão da missão tem a ver também com o crescimento espiritual do indivíduo. O quanto que ele vai ser testado, né? O quanto ele quer melhorar determinadas coisas. Então, boa parte dos espíritos que trouxeram grande moralidade para a Terra, eles vieram de outros mundos, bem melhores que a Terra. Nem todos os espíritos que trouxeram ou que fazem parte do grupo dos filósofos, dos cientistas, vieram de outros mundos. Porque, por mais que o indivíduo cresça em inteligência, e aqui os espíritos não deixam isso claro, o grau de elevação está associado ao cabedal de amor desse espírito, não a inteligência dele. Então, existem seres muito inteligentes, maldosos, né? Com grande capacidade de retenção de informação, com raciocínios. Normalmente, esses raciocínios utilizam poucas variáveis, ele tende a ser bidimensional, mas não deixa de ser um raciocínio, não deixa de ser uma manifestação da inteligência, né? Nós temos alguns filósofos que são citados, respeitados, mas eram pessoas verdadeiramente desligadas do bem, em que as palavras foram e ainda continuam sendo mais destruidoras do que de construção espiritual. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Aí não, né? Mas tá bom. Kardec tem que perguntar para efeito didático do ensinamento. Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Então, a questão é a bondade. Nós falamos e repetimos, não a inteligência. A Terra, dita no Evangelho segundo o Espiritismo, uma geração terrena, ela cresceu muito em intelectualidade, mas ela Ai, não... Oi, te interrompi no meio, né? vai ficar à É, vontade. quando a gente pensa na evolução do mundo, se a população que nele habita não estiver evoluindo, ele consegue evoluir independente ou ele tem uma dependência da população que nele habita para evoluir? É independente. A evolução do mundo é o processo natural dos objetos inanimados. Ele começa no estágio de agregação da matéria, e a matéria vai desagregando. E assim como, por exemplo, a gente tem visto coisas simples que a gente pode utilizar como raciocínio. As placas tectônicas, que é uma camada fina em cima do magma terreno, elas tendem a se estabilizar. Hoje tem menos vulcões ativos do que há uns milênios atrás. As águas de Araxá, por exemplo, que eram águas termais, porque o lençol freático lá passava perto do magma, né? Ela aquecia, já não são águas quentes mais, o mesmo que aconteceu com Poços de Caldas, né? Caldas Novas que ainda não aconteceu, mas eu não sei se é pelo sol de Goiás ou se realmente é pela lava do lençol subterrâneo, né? Tudo bem. Aí o que acontece é que o planeta vai passando por etapas. O processo chamado sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido, ele acontece com todo sólido. Então a Terra vai sublimando também, ela vai perdendo estruturas para o espaço ao longo de milhões e milhões de anos. Então ela vai ficando também mais rarefeita com o passar do tempo. A psicosfera do planeta, sim, que depende dos habitantes dele, mas a estrutura física do mundo, não. Então, se nós pegássemos a população da Terra e levássemos para Saturno,
ele continuaria um mundo gasoso e um mundo mais rarefeito. E todos morreríamos esmagados pela gravidade. Mas tirando essa situação, assim como se nós trouxermos para cá a população de Saturno... Sendo rarefeito, ele é menos material, menos denso? Isso. Trazendo a população deles para cá, a psicosfera do planeta vai ficar como a psicosfera deles, mas a Terra vai continuar sendo densa. Vai continuar sendo material. Eu acredito, isso não está escrito, eu não vi escrito, mas pela informação dos espíritos, como Júpiter é o planeta mais evoluído, Saturno é o segundo mais evoluído, nós temos 3 planetas gasosos, de formação gasosa no sistema solar, o resto é rochoso. Os 3 são Júpiter, Saturno e Netuno. Sobre Netuno nós não temos informação, mas é provável que esses sejam os planetas com os espíritos mais evoluídos, porque o corpo deles é um corpo menos denso, né? Um corpo mais rarefeito que se adequa melhor aos planetas gasosos. Já os planetas rochosos, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois de Netuno seria Plutão, né? Mas o Plutão não é mais planeta, né? Ele deixou de ser planeta graças ao Neil deGrasse, não é? Uma coisa assim, deGrasse? Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, ele considerou que ele é um planetoide, mas não significa que ele não seja habitado, não. Mas ele passa a ser rochoso. E os outros pequenos planetóides do sistema solar, como Sedna, por exemplo, que é um planeta pouco maior que a Lua, ele é rochoso também. Então, os planetas do meio, isso é interessante, né? Você vê a inteligência do Criador, que é fantástica, a gente vai aprendendo. Os planetas do meio, normalmente, são gasosos. E aí, a irradiação mental deles já vai tanto para os planetas rochosos, para perto da estrela, quanto para aqueles mais distantes, né? Então, é um entendimento meu, tá? Que considerar que os planetas rochosos têm a humanidade mais densa, e os planetas gasosos, a humanidade menos densa ou mais voltada para as coisas espirituais. Thales, esses planetóides, eles estão nessa classificação pelo tamanho, mas questão de importância e de população, isso tem alguma coisa a ver? Tem menos população nos planetas menores. Mas são todos habitados. Mas são habitados. De acordo com os espíritos, todos são habitados. Só que eles não falam se todos são habitados por seres materiais. Entende? Porque, por exemplo, a gente leu que alguns planetas, como a Terra já foi, está escrito isso aqui no livro dos Espíritos, uma estação de repouso para espíritos, na época da sua formação, em que era mais rarefeito mesmo. Mas, assim, habitados todos são. A Lua é habitada. Se ela é habitada por seres espirituais, é certeza. Por seres materiais, não temos certeza. Existem algumas teorias de alguns espíritas paulistas que sim, que a Lua tem os selenitas, né, que são os habitantes da Lua, e que eles são mais evoluídos que a gente até. Mas é apenas uma teoria e ao que parece, quem fez isso foi o Edgar Armond, que ele escreveu os livros dele, como A Caverna dos Antigos e outros livros, em que ele recebia por intuição as imagens e escrevia. E não era segundo ele mesmo diz, a mediunidade era intuição, não era psicografia, sabe? Mas eu prefiro não entrar nesses detalhes, assim, sabe? Nesses pontos aí. Mas nós temos, por exemplo, o caso do Júlio Verne, no livro da Terra-Lua, ele acertou o local onde o primeiro foguete foi mandado para a Lua, ele acertou antes, Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, e quando os terráqueos chegaram lá, encontraram habitantes da Lua, que eram violentos, né, essas coisas todas, mas isso é ficção científica.
E a ficção científica tem trazido para a gente algumas verdades, porque os espíritos, os escritores, pegam a ideia no plano espiritual, a ideia é meio vaga, igual a gente tem um sonho assim meio mirabolante, e transforma aquilo em história, né? E assim como nós aprendemos no livro do André Luiz, que um quadro pintado no plano espiritual dava uma noção de realidade, uma beleza, uma profundidade muito maior do que o quadro pintado aqui na Terra. Aí ele falando que tinha visto o quadro na Terra e o espírito explicando para ele, falou, não, na verdade foi o pintor que veio até o plano espiritual, viu o quadro e reproduziu na Terra. E isso a gente tem uma ideia das sinfonias de Beethoven, né? Que ele buscava, ele chegava a ouvir as sinfonias no plano espiritual e aquilo que ele conseguia trazer para a Terra, somado à mediunidade, à intuição, ele refletia aqui. Então, muito provavelmente, essas sinfonias voltadas para o bem, elas foram copiadas do plano espiritual superior. Tudo bem, Ana Paula? Se tiver mais comentário, a gente continua. Sim. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Essa informação do Kardec, na visão de hoje, ela é comprometedora, mas nós entendemos o que ele diz. Nós temos aí os filmes da Marvel falando de mutações, gerando poderes, onde a Luiz cita que, com o passar do tempo, a população da Terra vai adquirir uma habilidade por mutação associada à evolução do espírito de se alimentar com o nitrogênio da atmosfera. E deixa isso bem claro. Mas o tempo que isso vai demorar, nós não sabemos, né? Mas nós sabemos que os espíritos que vão reencarnando na Terra, devido ao processo natural de evolução, são cada vez melhores. São espíritos cada vez mais aperfeiçoados. A estrutura que o Kardec fala, de menos grosseira, pelas leituras que nós fizemos dos trabalhos dele, ele fala que os traços são mais finos, os traços são mais delicados, a beleza substitui a grosseria das formas, vamos dizer assim. Aí ele... Oi. Quando a gente pensa nessa substituição de seres mais evoluídos, esses seres podem ser os habitantes atuais que vão evoluir, como pode vir de outro local, certo? Sim. Eles trazem essa evolução através do perispírito que vai moldar o corpo que eles precisam, não é isso? Sim, a alma passa para o perispírito, essa nova, vamos dizer, atribuição, gerando alteração do DNA. Não somente uma mutação do DNA, mas também a maneira como o DNA vai agir sobre o corpo. Falando isso, eu sei que fica um pouco difícil, mas como aqui a gente tem muita gente que estuda a parte biológica, eu posso mostrar isso para vocês agora, através de uma aulinha de biologia simples, se todos permitirem. Se tiver alguém contra, a gente faz votação para poder seguir a democracia. Mas eu vou ligar aqui o tablet, que é onde eu escrevo, e aí eu mostro para vocês essa situação, como que isso pode ser feito. Porque, veja bem, eu falei de duas coisas que parecem diferentes. Uma coisa é o DNA. A outra coisa é a maneira como o DNA se expressa no corpo. Isso é uma genética, assim, um pouquinho avançada, mas ela é passível de ser entendida sem problemas. Eu vou parar de apresentar aqui para poder apresentar pelo tablet, tá?
As informações genéticas, então, estão presentes no perispírito, é isso, Thales? Não, também tem genética no perispírito, sim, mas não é isso. Ele consegue transformar a estrutura genética do ovócito, do, do óvulo, na verdade é do zigoto, né? Que são melhores escolhidos. Mas vamos aproveitar e o pessoal ganha uma palhinha da genética. Thales, essa Oi. transformação na genética está passando na minha cabeça assim para eu estou buscando entender. É como se fosse assim as diferentes características que nós temos, dependendo do lugar que nós nascemos, que nos adaptamos mais ao clima, ao sistema. Por exemplo, o Não, europeu. não, Não? não. Isso aí é chamado de fenótipo. Eu explico agora. O DNA é uma fita de hélice dupla, assim. E aqui está escrito o que a gente é. Nessa estrutura dele, vamos pegar aqui um pedacinho e vamos aumentar. Pegar aqui um pedacinho, vamos aumentar esse pedacinho assim. Aqui tem base nitrogenada, por exemplo. Tem uma citosina com uma guanina com 3 ligações de hidrogênio, uma adenina com uma timina, 2 ligações de hidrogênio. Isso aqui é chamado base nitrogenada. Não importa isso não, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que as coisas funcionam. Então aqui é um pedacinho do DNA, uma fita do DNA. Essas ligaçõezinhas aqui, ó, são ligações eletromagnéticas, fáceis de serem quebradas. Aqui dentro, por exemplo, eu coloquei 3 de propósito. Quando essa estrutura aqui ela é copiada e sai de dentro do núcleo, três, três grupos de molécula, tá? Não é só uma molécula. Ele vai gerar um aminoácido que vai formar uma proteína. Então, proteínas são formadas de aminoácidos. Cada um gera um aminoácido. Só que, olha, aí eu vou explicar para vocês aonde que eu quero chegar. Existe um tipo de mutação chamada mutação silenciosa. Esses dois aqui são responsáveis por esse aminoácido. Mas se eu trocar essa base aqui, ó, ou melhor, essas duas bases, por exemplo, se eu trocar essa aqui ó, por uma adenina, por exemplo, aqui, esse aminoácido continua o mesmo, não altera. Ou seja, chama mutação silenciosa. Essa mutação silenciosa vai se somando, gerando uma mutação que não é mais silenciosa. Por que ela é silenciosa? Ela não muda a estrutura. Então, por exemplo, tem uma doença, anemia falciforme, que ela pega uma proteína, que no caso é a hemoglobina, que tem milhares de aminoácidos, ela muda só um. E a pessoa passa a ter anemia falciforme e a forma da hemácia é diferente. Então, isso aqui seria mutação. E o perispírito gera mutação. Então, essa é uma mutação silenciosa, mas ela pode se somando. Se eu conseguir alterar mais coisas aqui, a mutação deixa de ser silenciosa. O perispírito trabalha nisso. Então, se eu alterar o DNA, alterar a sequência de base do DNA, eu altero a proteína. Proteínas, e as proteínas é que determinam a nossa estrutura geral, nosso arcabouço. Colágeno é proteína, as enzimas todas são proteínas, nós temos proteínas musculares, miosina, por exemplo, né, no caso. E aqui, o que é o DNA? O DNA ele é chamado de genótipo, é aquilo que está no gene. Isso aqui nós nascemos com o genótipo. Só que esse genótipo, ele gerando a proteína, ele cria o chamado fenótipo. Qual que é a diferença disso? O fenótipo é a estrutura física que aparece, e o genótipo é aquilo que está dentro do DNA.
e não é igual para as pessoas, que é o que a dona Vilma falou. Vamos explicar isso aqui melhor. Funciona assim. Quando esse DNA se divide, forma uma fita chamada de RNA. Aqui. Ela é copiada. Esse é o DNA. E esse aqui chama RNA, ácido ribonucleico, e outro desoxirribonucleico. Esse RNA vem com aquela fitinha que nós mostramos lá. Então, o RNA, a transformação, a cópia do DNA em RNA é chamada de transcrição. Você transcreve um código com algumas coisas diferentes, né? Esse RNA aqui, que é chamado de RNA mensageiro, ele vai gerar, ele vai criar, através de umas partículas chamadas de ribossomos, ele vai utilizar esses ribossomos, ele não tem consciência disso, mas é o sistema, né? O ribossomo, esse ribossomo lê o que está escrito no código e traduz em proteína. Tá bom. Aí funciona assim, ó. Vamos pegar essa proteína assim, vou colocar aqui, esses pontinhos aqui são as estruturas da proteína chamada aminoácidos. Essa proteína. E vocês lembram que a gente estava escrevendo aqui, ó? Podemos colocar assim, ó, citosina, guanina, adenina, igual eu coloquei lá. Isso aqui é chamado de códon. Cada 3 desse gera um desse aminoácido aqui. A gente estava falando lá. Aí formou essa proteína. O que é essa proteína aqui? É ela que vai gerar nossas características. Agora eu vou pegar esse RNA aqui, ó, azul. Ei, pode perguntar de novo, não estão fazendo nada, né? Daqui a pouco a gente vende como aula particular. Esse RNA aqui, ó, ele vai gerar, ele tem uma estrutura que é engraçada. Ele tem os chamados exons e introns. Ele tem uma parte que vai ser transformada e outra parte que não vai ser transformada. Então, ele é quebrado e os chamados exons, vou chamar esse vermelhinho de exon, vamos chamar esse azulzinho de intron. Vamos dar nome para cá, dar número, quer dizer. Vamos chamar esse primeiro exon de 1, esse segundo de 2, esse aqui de 3. Olha o que deixou a humanidade desesperada. No final da década de 80, começo da década de 90, teve o projeto Genoma. E os cientistas estavam dizendo que iam mapear o DNA do ser humano e ia conseguir resolver tudo. E aí a vaidade vai para água abaixo. Né? O que aconteceu? Eles não sabiam disso que eu estou contando para vocês. Eles não tinham ideia disso. Esse exon, por exemplo, ele vai sair ali e vai formar assim, ó, uma fitinha, outra fitinha, outra fitinha. Aí eu coloquei 1, 2, 3, né? Que eles não imaginavam e nem sabem direito como isso funciona. Esse RNA aqui, ó, essa estrutura toda aqui, que é o RNA, é que vai formar a proteína. Só que agora olha só que trem doido. E aí é o que a Vilma perguntou e a coisa é grave. Chamar isso aqui de proteína 1, porque ela tem a sequência 1, 2, 3. Mas, vocês concordam que esse exon 1, o 2 e o 3, ele também pode formar um exon diferente. E olha que nós estamos falando de milhares, aqui eu só estou usando 3. Milhares desses exons. Eu posso ter assim, ó. Eu posso ter a seguinte sequência, que aí já é uma proteína um pouco diferente, ó. Proteína 1, 3, 2, nessa sequência. E aí eu vou ter uma proteína 2. Então, essa proteína 2 é a minha característica física, estou dando um exemplo. E ela pode mudar de acordo com a necessidade. Viu? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa de pele clara, aí eu vou para um lugar onde tem mais sol. E por um motivo desconhecido ainda, tem nome, mas é desconhecido, eu vou produzir, por exemplo, mais a proteína 2, que produz mais melanina e que eu vou ter a pele mais escura e para me proteger do sol. Entende? Então, o DNA é o mesmo. Esse DNA aqui, ó, é o mesmo que formou esse RNA. Esse RNA é o mesmo, mas ninguém imaginava que os pedacinhos dele podiam se unir de forma diferente.
Eu peguei só 3 pedaços. Imagina se eu pegasse 200 pedaços, a quantidade de proteína. Então, isso explica aqueles casos assim, nossa, mas eu tomei leite a vida inteira, agora eu estou com deficiência de lactase, e aí eu tomo leite e tenho diarreia. Eu tenho que tomar leite e tenho lactose. É porque, até onde eu me lembro, então, veja, eu estou um pouco ultrapassado com isso, né? Porque faz tempo que eu não estudo as coisas mais modernas sobre genética. Mas são 5 enzimas diferentes, chamadas lactases, que digerem a lactose. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando a gente é criança, a gente usa a melhor lactase que tem, que aí nós precisamos do leite materno. Aí o tempo vai passando por motivos desconhecidos, e nós sabemos, pelo André Luiz, que tem a ver com a nossa estrutura perispirítica, eu começo a produzir uma outra lactase que não é tão boa, que não digere a lactose tão bem, não quebra a lactose tão bem. Aí o que acontece? Eu começo a ter diarreia, gases por causa da minha lactase. No caso da diabetes, a insulina tem vários tipos. Então, o diabético tipo 2, ele passa a ter diabetes a partir de uma determinada idade. Ele produziu uma insulina de qualidade. Com o passar do tempo, o pâncreas passa a produzir uma insulina que não consegue fazer o trabalho dela de jogar açúcar para dentro do sangue. Muda. Por quê? Mas o DNA não mudou. Não. O RNA mudou? O RNA não. Mas esse RNA de exon, sim, ele mudou. Ou seja, houve alteração do chamado fenótipo. Ou seja, nós temos uma variabilidade do DNA que não era esperada, muito grande. E dentro dessa variabilidade, muita coisa pode mudar. Então, nós podemos, variabilidade do fenótipo, tá? Não do DNA em si. Mas o DNA mantém essa característica, e a vida manteve essa característica de alteração inesperada. Aí o projeto Genoma foi terminado e ninguém conseguiu evitar câncer, doença, associadas à genética, porque a questão é mais complicada. Ela é mais difícil de ser entendida. Aí começaram a estudar o proteoma. Isso é tão complicado, essa questão do proteoma, que desde o ano 2000, um pouco antes, estão estudando os proteomas e não conseguem chegar à conclusão dos tipos de proteínas existentes, porque são muitas, que manifestam em pessoas diferentes. Até em gêmeos idênticos, em alguns momentos, o indivíduo tem deficiência de lactase e não consegue digerir a lactose, e o irmão gêmeo não tem, que faz parte desse fenótipo, explicando aí as várias alterações. Então, se vocês para entenderem, essa evolução vai gerar alteração do DNA, que chama mutação, e alterações que não são tão drásticas, como, vou colocar aqui, produção de, vou colocar proteínas, né, ou metabólicos de melhor qualidade, que está associado ao perispírito mais evoluído. Então, o indivíduo, com o passar do tempo, nós não teremos mais diabetes, nós não teremos mais deficiência na digestão da lactose, e isso tem a ver, e eu acho que é o passo inicial, né, do perispírito mais evoluído com a alma que está nele. Então, esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo é uma mutação que facilita, por exemplo, como o André Luiz falou, não eu, né, só estou repetindo, com alteração do DNA para coisas melhores. Alteração mesmo. Então, eu não quero que entenda essas coisas técnicas, mas apenas demonstrando que existe uma situação aqui dentro, né, dentro da área molecular, e aí o André Luiz fala que essa associação da fita do DNA aqui, ó, essa associação ela é eletromagnética. E nós não estudamos isso ainda. Não existe um estudo das características eletromagnéticas do DNA. Né? Existe, assim, situações que nós desconhecemos. Por exemplo, existe corrente elétrica dentro do cérebro, eletroquímica, na verdade. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Nós temos poucos estudos sobre o campo magnético do cérebro. Quase nada.
Mas nós já sabemos, por exemplo, que uma estimulação magnética do cérebro pode deixar o indivíduo acordado por 12 horas, por exemplo. Mas nós não sabemos como isso funciona. Então, nós temos dentro de nós, na nossa estrutura física básica, muita coisa que pode ser utilizada pelos espíritos mais evoluídos. Então, nós temos, por exemplo, um indivíduo que está aí com 100 anos de idade, com uma saúde melhor que um de 60. E o que está associado a isso? Com a evolução dele, ele escolheu as melhores proteínas, né? Ele preservou mais o corpo em termos espirituais, que acabou afetando a matéria, gerando esse tipo de situação aí que nós estamos falando, dessas alterações em relação à evolução da Terra. Tem muita coisa já guardada dentro do corpo, né? Tem muita coisa que já está preparada para eclodir quando o perispírito tiver uma evolução suficiente. Aí já está guardado no corpo material. Tá. Oi. Então, quando chegar nessa evolução, por exemplo, nós não vamos mais ter alergias? Tipo isso. A senhora deu um excelente exemplo. Pode ser que a gente não tenha mais alergia. As doenças, devido ao sistema imunológico mais evoluído, tende a não aparecer mais. Nós temos pessoas que adoecem pouco, né? Nós temos pessoas que passam a vida com pouca doença. Normalmente são pessoas mais tranquilas, mais serenas. Quando não há desequilíbrio do sistema emocional, o sistema imunológico começa a funcionar bem. E todas essas questões estão associadas a um processo de ganho, né? Veja a inteligência divina, né? Então, num corpo como o nosso, encarna num espírito mais evoluído, ele tem menos doença do que no mesmo corpo um espírito menos evoluído, sabe? Porque ele passa a não gerar tantas alterações metabólicas e tanto sofrimento para o corpo físico. E aí ele consegue, então, ter menos doença por causa do comportamento espiritual dele, ou seja, pelo ganho evolutivo dele em termos espirituais. Thales, eu não sei se condiz a minha pergunta, mas quando a pessoa, então, ela amputa um braço, uma perna, e ela continua depois sentindo dor naquilo que já não tem mais na parte física dela, é por alguma coisa, o DNA do perispírito? Não. Na verdade, isso aí é um equívoco que o próprio Allan Kardec cometeu. Quando você corta um nervo, aquele nervo leva informação para o cérebro e traz de volta. Não necessariamente o mesmo nervo, mas na grande maioria, quase 100% dos nervos, o nervo ele tem uma parte que leva informação e a parte que traz informação do cérebro. Lá no cérebro, você cortou a perna, mas a perna continua existindo no cérebro. Aquele nervo que foi cortado, por exemplo, ele recebeu um estímulo, porque ele começa a crescer, chama neuroma. Vários axônios começam a crescer e encontra o coto, ele encontra a pele. E ali no que ele encontra a pele, ele pode encontrar substâncias ou tocar uma determinada estrutura, e aquilo lá é incentivado e leva uma informação para o cérebro. E o cérebro fala assim, esse aqui é o axônio da perna. Acabei de sentir cócega, e vai e dá a sensação de que ele está com cócega no membro que não existe. Mas aquele membro existe no cérebro dele, no cérebro material dele, no cérebro espiritual também. Aí, por falta desse conhecimento, o Kardec falou que isso acontecia porque o perispírito tinha um membro, e ele sentia no perispírito. Mas hoje nós não podemos afirmar isso. Não é essa característica. Não que o perispírito dele seja lesado, não. Pode até ser, porque nós temos perispírito lesado, sim, mas essa explicação ela não é mais uma explicação que vai justificar a existência do perispírito, porque existe uma explicação material para ela. Não tira o fato de que o perispírito existe, mas nós não podemos usar como sendo algo inexplicável em termos materiais, não é mais. Nós sabemos que não é, porque foi depois que o Kardec morreu, foi descoberto um mapa, né, que foi feito por Penfield, um cientista canadense, um neurocientista canadense, em que ele mapeou
as regiões do cérebro onde tem as projeções do corpo, de sensibilidade e de motricidade. Fica aqui nessa região aqui perto da orelha, mas não vamos entrar em dentro, lá dentro, tá? Lá no cérebro. Aí, vamos passar uma linha aqui na frente da orelha, chamados os giros pré-frontal, da área motora, pré-central na área motora e pós-central na área sensitiva. Então, existem os correspondentes do nosso corpo lá. E as informações são levadas para lá por esses nervos. Então, quando você corta o nervo, você ativa essas áreas. Então, nós não podemos dizer isso mais. É triste falar isso, né? Mas, assim, na época do Kardec, não tinha essa explicação. Eles não tinham conhecimento de sistema neural suficiente para mostrar essa explicação. Então, o crescimento do nervo ali no coto chama neuroma. Quando é por amputação, é neuroma de amputação. Quando é por outra lesão, neuroma por lesão, depende. Mas o nome é neuroma, que é o crescimento desses axônios e que gera algumas situações. É difícil explicar casos como, por exemplo, depois de 10 anos, o indivíduo sente cócega no dedinho e ele amputou há 10 anos. Essa é mais difícil de explicar, porque depois de 2 anos, 3 anos, o neuroma tende a estabilizar. Mas também nós não podemos garantir. É mais ou menos assim. Se eu conseguir encostar um alfinetinho minúsculo num axônio, que eu sinto cosquinha no dedinho do pé, mesmo com o nervo cortado, eu consigo sentir a cosquinha no dedinho do pé. Ou basta eu tocar lá. Isso vai acontecer. Só que quando esses axônios não conseguem chegar no local específico dele, eles tendem a degenerar. Então, acontecer isso depois de 3 anos, aí já é mais difícil de explicar. Mas até 3 anos depois que o indivíduo teve o membro cortado, a explicação material ela existe, sabe? Carlos, então foi uma dedução do Allan Kardec e não foi um ensino transmitido pelos espíritos. Não, foi a dedução do Allan Kardec, exato. Não foi. Ele fala isso no livro dos médiuns, inclusive. Mas o Kardec deixou claro, né? Se a ciência fala outra coisa, siga a ciência, nesse caso. Mas, assim, nós sabemos que o perispírito é que determina a forma do corpo material e a estrutura do corpo material, e não o contrário. Isso para nós é bem claro, não precisamos questionar isso. Só que essa explicação, ela vai ser válida para a imensa maioria da população, mas ela não vai ser válida para alguém que é especialista em sistema neural, por exemplo. Ou para um bom aluno de medicina, ou de fisioterapia, de enfermagem, que tem essa disciplina, né, com mais detalhes, porque o sistema neural, a maioria dos cursos sai da universidade, os alunos sem conhecer o sistema neural, mesmo os médicos. A não ser que o indivíduo escolha a especialidade dele. Na área de neuro, que vamos falar aí, neurocirurgia, tem que saber muito anatomia, ou neurologia, que não precisa tanto anatomia, ou psiquiatria, que não precisa da anatomia quase para nada. Foi uma certa crítica. Respondeu, dona Vilma? Sim, muito obrigada. Disponho. Tem mais algum questionamento em relação a essas coisas? Aquela parte da genética é só para mostrar o seguinte. Na nossa estrutura do DNA, tem o RNA que copia o DNA, transcreve, vai para o citoplasma e forma proteínas. As proteínas formam a nossa estrutura básica, proteínas e enzimas. Existe uma variabilidade, porque o mesmo DNA pode produzir proteínas diferentes. Nós estamos hipotetizando que isso é uma característica do perispírito, considerando os livros do André Luiz, que determina que é a mente que governa todos esses fenômenos. Então, antes de reencarnar, se nós formos hipnotizados para que em determinada idade o pâncreas parasse de produzir insulina de qualidade, e então nós vamos mexer com a estrutura orgânica e aí eu passo a ter diabetes naquela idade. No entanto, se eu forçar a barra antes com alimentação inadequada, acaba acontecendo antes. Porque tem os fenômenos tanto materiais quanto espirituais agindo juntos. Uma coisa não está fora da outra. Para nós espíritas, né?
Por isso que a medicina do futuro é psicologia. Daqui a pouco não vai precisar mais de cirurgia, de traumas. O pessoal vai ser tão educado que não vai correr com o carro na estrada e não vai ter tantos acidentes, ou não vai ser tão imprudente, ou vai ser inteligente o suficiente para evitar acidentes de quedas ou de traumatismo, de uma maneira geral. E com a Terra evoluindo, as pessoas vão parar de ter que passar por esses traumas físicos, né? Mas a questão é a mente, a saúde está na mente do indivíduo, né? Principalmente. Claro que se o indivíduo teve um acidente de carro, quebrou a perna, não é que a saúde está na mente, mas a maneira como ele vai sair dessa situação que ele está vivendo, do trauma, está associado à maneira como ele organiza os pensamentos dele. Daí a importância da educação espiritual em todas as fases, né? O indivíduo, isso é comprovação estatística e científica, o indivíduo que faz parte de grupos religiosos, ele é uma pessoa mais feliz, ele é uma pessoa que os medicamentos fazem mais efeito, que ele adoece menos e que as doenças crônicas são mais suportáveis. E são dados de estudos americanos. Além dele se sentir mais acolhido, mais aconchegado socialmente. Ok? É isso. Oi? Posso falar? Sim, sim, por favor. Eu tinha que fazer uma palestra no hospital que nós participávamos na Aracatuba, e eu não lembro qual era o tema, mas eu lembro que eu ia falar sobre a saúde da pessoa, mas a importância da mente na saúde. E, como exemplo, eu colhi um relato que um senhor nos Estados Unidos, ele foi erroneamente diagnosticado com câncer e que ele teria muito pouco tempo de vida. Em menos de 6 meses ele morreu. Quando fizeram a autópsia, descobriram que ele não tinha câncer. Ele morreu de câncer, mas sem ter o câncer, você entende? Morreu sugestionado por ter um câncer, né? Esse morreu. Nós temos um relato, né? nós temos um relato desse na literatura espírita, de uma mulher que queria tanto chegar no plano espiritual que ela queria morrer, ela foi enfraquecendo e morreu. Só que ela chegou no plano espiritual como suicida. Ela queria morrer, e a mente é muito forte em relação a essas coisas. Ela desencarnou porque ela queria sair da família, porque ela se sentia sofredora. E aí foi falado para ela que ela não podia sair ali da família, porque é ali que ela precisava estar. Então, no que ela desencarnou, ela não conseguiu se desvincular do lar onde ela estava ligada. Mas ela conseguiu o que ela queria. Ela forçou muito para morrer, porque ela achava que quanto antes ela morresse, mais cedo ela chegaria num bom lugar, devido às dificuldades que a família lhe dava. Porque as pessoas normalmente são iludidas, elas acham que só os outros que geram problema para elas, ela nunca gera problema para os outros, né? E esse é um caso da literatura espírita. No momento não me vem o livro. A idade, como a dona Vilma falou, está chegando e a memória está falhando. Mas eu não me lembro. Eu lembro que eu li a história, mas eu não me lembro do livro. Com certeza é do Chico, né? Porque raramente eu leio coisa fora do Chico. Mas obrigado, viu, dona Maria Ângela, porque foi um bom exemplo da situação. Mais comentários? Bom, hoje está bem participativo. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então nós chegamos à conclusão de que o espírito puro ele é revestido por alguma coisa. Mas ele é tão sublimado que nós não perceberíamos, mas ele é revestido por algo.
que lhe dá talvez a forma ou o veículo de manifestação da mente, por exemplo. Nós podemos entender que quanto mais sublimado e menos denso o perispírito, mais ele está ligado a um mundo menos denso, né? Faz todo sentido. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada? Não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. Tudo na natureza é assim, né, gente? Ela não dá salto. É devagar, aos poucos, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a se tornar uma pessoa melhor, e a luta é grande, os reflexos condicionados de comportamentos menos felizes estão conosco há muito tempo, né? E vamos lutar, vamos botar energia, vamos dizer não ao erro, e tudo aquilo que nos incomoda a gente tem que lutar agora, principalmente nesses momentos onde a gente tem consciência dos processos que nos envolvem, né? Nós temos consciência do que nós passamos aqui na Terra é derivado do passado ou da nossa incúria nessa própria vida. O espírita ele não pode viver em ilusão, ele tem que ser claro as coisas, no sentido da coerência lógica espiritual entre a realidade do espírito e as ilusões da matéria. Interessantemente, eu acabei de mandar para vocês essa questão que a gente colocou agora sobre de João, né? Em relação a essa questão de matéria, ilusão da matéria. No versículo 15 do primeiro epístola de João, ele fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então já está bem claro, quando ele fala mundo, está falando das coisas materiais, das paixões, do primitivismo dos nossos sentimentos. Então, quando a gente vai superando isso aos poucos, a gente vai melhorando também aos poucos, mas o ganho ele é muito rápido. Quando nós conseguimos parar ou lutar contra pensamentos infelizes, o ganho energético, a proximidade dos bons espíritos nos deixa numa situação de controle do nosso próprio pensamento. E quando a gente consegue controlar o nosso próprio pensamento, acredite, já é felicidade na Terra, porque hoje mesmo eu ouvi uma pessoa contando vantagem de ter pensamentos em grande quantidade, e enquanto ele falava, nós percebemos que ele não conseguia organizar esses pensamentos de uma maneira lógica, ele falava por falar. Interessantemente, se nós conseguirmos organizar os nossos pensamentos, sabermos de onde vêm as coisas, nós saberemos tranquilamente se vem de um bom espírito ou de um espírito ruim. E conhecendo a nós mesmos, nós saberemos se aquele pensamento é nosso ou não. Então, cabe a nós essa busca constante de melhora, e o estado nosso, não obstante a evolução ser lenta, o nosso estado de espírito muda rapidamente. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etéreo. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, cada mundo requer um tipo de perispírito, né? É uma característica típica de cada mundo e da matéria que reveste esse mundo, tanto da matéria espiritual, eu vou falar matéria espiritual, parece um contrassenso, né? Da matéria mais rarefeita, quanto da matéria mais densa. Vamos falar assim. Então, nós paramos na 188, né? Tá. Não. Aí, quando o espírito vai reencarnar, esse trabalho de ajustar o perispírito é feito
para que ele possa reencarnar, por exemplo, se ele vai em um outro plano, um outro planeta. Quando ele chegar no outro planeta, a transformação já acontece. Só que ele não consegue gerar uma transformação acima da evolução dele. Então, ele não tem condições de habitar e viver no outro planeta se ele não tem a evolução daquele planeta. Mas esse trabalho é feito por aqueles que planejam a nossa encarnação, trabalham na reencarnação, não? Não, é adaptação. Assim como, só que muito mais rápido, como a nossa pele se adapta à diferença de temperatura, suando mais ou menos. É uma coisa, pelo que está escrito aqui, naturalmente ele faz isso, como ele diz, com a velocidade do relâmpago. Entendi. Mas nós temos a notícia do Humberto de Campos, que quando ele foi visitar Marte, por exemplo, eles podem ficar lá um tempo, mas assim como os nossos astronautas, para andar no espaço ou na Lua, precisa do traje específico, eles também necessitam de veículos específicos. Se a evolução for condizente, ou se o espírito for mais evoluído do que a evolução daquele planeta, aí, naturalmente, ele vai ter que se revestir de uma matéria mais grosseira, né? E ele pode fazer isso, sim, ele consegue se revestir de uma matéria mais grosseira. Mas se revestir de uma matéria menos grosseira, ele não conquistou isso, ele não consegue. Ele vai precisar ser protegido. Tudo bem? Muito bem. Vamos terminar agora nosso estudo. E até quinta para uns, até sexta para outros, até domingo para outros, e até semana que vem para vocês. E vamos fazer a nossa oração final. Sempre vamos manter um calor no coração trazido pelo pessoal de Palmas, né? A dona Vilma só pode fazer a oração final, por favor? Claro, vamos fazer. Beijão para todo mundo. Beijo. Amados irmãos, que aqui estamos reunidos, comungando um só pensamento e um só sentimento de bem aprender. Que nesta noite de hoje possamos usufruir de cada aprendizado que aqui tivemos, possamos colocar em prática, auxiliando a nós, ao próximo, para conduzirmos o nosso crescimento moral e espiritual. Que o entendimento possa nos proporcionar mais leveza no nosso comportamento, no nosso caminhar. Que todos aqueles que se aproximarem de nós nos dois planos da vida possam perceber as luzes que se acendem em nós quando buscamos e encontramos o conhecimento. Agradecemos ao Pai Criador de todos nós por essa oportunidade. E ainda assim, Pai amado, com agradecimento, mas também te rogamos a proteção e o amparo para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos amigos e a todos aqueles em que o coração possa se encontrar entristecido, o corpo adoecido, a alma também doída. Que o teu lenitivo de amor e paz chegue até cada um de nós que habitamos esta órbita terrestre. Que o teu amor se expanda a cada um de nós, nos fortalecendo para caminhar. Gratidão a todos. Obrigado. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, com Deus.